Olá, tudo bem? Aqui é o André Bello. Eu estou falando diretamente do primeiro webinar que a gente vai fazer do movimento How to Innovate 2019. Eu tenho a grata presença aqui de um grande designer, um cara empreendedor, um fundador de empresas relacionadas à nova educação corporativa. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. O Gabriel Coelho. Muito obrigado, Gabriel, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, é um prazer. A gente está fazendo, esse é o primeiro webinar da série de conteúdos e atrações do movimento How to Innovate 2019. É uma honra estar aqui nesse momento representando como embaixador esse movimento tão importante. Então, vou te convidar para compartilhar com a gente as nossas impressões, as suas colaborações e perguntas aqui pelo canal de interação do nosso webinar. Então, a gente vai conversar aqui, eu vou conversar com o Gabriel e vou ler as perguntas e interações que chegarem por aqui para a gente transformar isso aqui num grande papo, o mais horizontal, o mais democrático possível. E antes de começar, Gabriel, deixa eu só passar um recado para o pessoal que está nos assistindo, que é, ao final dessa transmissão, eu vou trazer para vocês uma surpresa relacionada ao How to Innovate 2019, o evento que vai acontecer no dia 20 de agosto aqui em São Paulo. Então não sai daí, espera até o final, vai valer a pena, sobretudo pelo papo que eu vou bater aqui com o Gabriel e muita coisa interessante que a gente vai compartilhar aqui com você. Beleza, Gabriel? Vamos lá, Sam? Vamos lá, um prazer. Gabriel, assim, eu estava conversando com você aqui antes da gente entrar no ar sobre as diversas facetas que a gente vem observando no mundo, da transformação do mundo, da transformação das empresas, dos negócios. E um ponto que conecta de uma forma muito interessante a tua trajetória com a minha é a questão do design/design thinking, uma forma de pensar muito peculiar, que particularmente para mim fez uma grande diferença na minha vida, mudou bastante a forma como eu enxergo o mundo. E eu queria começar pelo começo, perguntando para você como é que foram as suas primeiras interações, como é que o design chegou na sua vida, quais foram os impactos e como é que foi essa epifania, que eu costumo dizer, de conhecer o design e perceber todo o poder que ele tem. Muito bom. Então, se você me permite, André, eu vou até dar um passinho para trás, né, para contar um pouco da minha trajetória e o pessoal se contextualizar. Eu vim aí do mercado corporativo de publicidade e marketing, trabalhei em grandes veículos como Grupo Bandeirantes, OG, enfim, e eu percebi que alguma coisa me incomodava já desde naquela época, que a publicidade já não me impactava como consumidor. E eu falei, puxa, eu queria buscar alguma coisa ligada à inovação. E a primeira coisa que a gente pensa, na verdade, quando é inovação, pelo menos comigo foi assim, foi a questão da tecnologia. Né? Eu preciso... E aí, na minha era, eu fui estudar Brand Experience. Eu estou falando isso na época de 2012, 2013. Tá? Então, a gente está falando ali de realidade aumentada, né? A questão do NFC de proximidade. Lembrando que não tinha Pokémon ainda, né? Era um cenário ainda muito embrionário aqui. E então eu fui criar uma agência na época ligada a esse assunto, mas percebi que não era aquilo o caminho. Né? E até que nas buscas de inovação, né, eu acabei achando o tal do Design Thinking. Me inscrevi numa especialização e no primeiro dia, né, onde eu comecei realmente a beber da fonte, vamos chamar assim, eu entendi que aquilo era a minha proposta de valor, aquilo era o meu propósito de vida, eu tinha que seguir aquele caminho. Foi uma transformação muito intensa. Eu fechei o meu negócio para me dedicar 100% aos estudos e à prática, né? Porque o Design Thinking, muito mais do que uma teoria, é a vivência, né, de três valores muito poderosos, que é a experimentação, que hoje tanto se fala no movimento ágil nas empresas, a empatia, né, de se colocar no lugar do outro, né, e aí a gente pode falar de user experience, employee experience e tudo mais, e a colaboração, né, que é um ativo também, acho tão falado hoje, tão importante, que é tão antagônico a toda a nossa história de competição, né, que desde pequenininho a gente é colocado lá com as notas, né, o ranking, e estimula, obviamente, né, se a gente está falando de ranking, todo mundo quer estar em primeiro. Né? Enfim, e dali realmente, assim, dessa vivência, dessa imersão que eu tive, eu acabei fazendo cursos de Business Design, Ciência das Redes, que fala muito da velocidade do padrão de interação que existe, né? Eu falo que desde a época das cavernas, a gente sempre interagiu. Só que a velocidade desse padrão de interação que aconteceu no mundo pós-internet
ela foi algo de uma transformação muito grande. Né? Talvez o pessoal que esteja aí com a gente acompanhando nem se recorde que a gente, há anos atrás, a gente se correspondia por cartas, na verdade. Então, enfim, foi muito forte e por isso que eu criei a Empodere-se em 2014. Certo. A gente vai chegar na tua questão do Empodere-se, quero entender melhor como é que é a tua proposta. Você é o fundador, o CEO da Empodere-se, mas você falou de algumas coisas interessantes aqui que tem a ver com transformação, né? A gente falou sobre a colaboração como uma forma diferente da gente entender as questões que antigamente eram relacionadas à competição. Isso me remete a um pensamento, Gabriel, de que nós somos privilegiados por estarmos testemunhando uma grande revolução na espécie humana. Só que, na verdade, a revolução que a gente está vivendo agora ela é fruto de outras revoluções que vieram acontecendo ao longo de toda a nossa história. Eu costumo dizer que o primeiro artefato de inovação que o ser humano criou foi a pedra lascada 2 milhões de anos atrás. Isso proporcionou uma série evolutiva muito interessante, proporcionou que a gente consumisse, por exemplo, mais proteína e desenvolvesse mais o nosso cérebro e permitisse que a gente se desenvolvesse como espécie. As revoluções sempre aconteceram ao longo da nossa história, só que com distanciamentos temporais muito, muito amplos. E a gente começa a perceber que as revoluções estão ficando cada vez mais próximas umas das outras, ao ponto de a gente não perceber as fronteiras entre as revoluções. Uma nova revolução começa antes da anterior ter começado. Mas, em falando de design, em falando de transformação e revolução, é impossível a gente não falar sobre a Revolução Industrial. Eu também costumo dizer que a gente, quando éramos estudantes, a gente não dava a atenção que a gente deveria ter dado à Revolução Industrial, simplesmente porque as revoluções ainda eram coisas que estavam fora do nosso dia a dia. E hoje em dia elas estão mais próximas da gente. Como é que você enxerga a transição entre, por exemplo, o aspecto do artesão, que tinha uma visão bastante ampla, holística do produto que ele estava oferecendo para a sociedade, em contraponto com a Revolução Industrial, que trouxe a segmentação de trabalho, a especialização de trabalho? Como é que você enxerga essa transição do aspecto do artesanato para a era industrial? Legal, excelente pergunta. Eu sempre digo que assim, o ponto era o artesão. Você já deve ter ouvido muito falar na UX, né? User Experience, experiência do usuário. O artesão ele era um UX na veia, né? Ele tinha uma visão do cliente, ele tinha como que eu posso cuidar bem dessa minha clientela local, mas ele também conhecia muito bem do serviço ou do produto dele, né? Então ele cuidava da matéria-prima, né? Durabilidade, conforto, enfim. Então ele tinha uma visão da cadeia desde o início mesmo da matéria-prima até o pós-venda de relacionamento com aquele cliente, né? E aí o que acontece? Na Revolução Industrial, a gente tem a migração desse artesão para uma repetição de uma tarefa pontual, tá certo? E sempre visando que uma busca de eficiência nessa tarefa pontual, então uma tarefa repetitiva, diga-se de passagem. Poxa, como é que vocês acham, né, que isso foi para esse artesão? É um momento extremamente difícil. E foi aí que eles entenderam que a próxima geração desse artesão que deveria ser trabalhada, e aí entra a transformação e o modelo escolar, então muito focado em comando e controle, né? A professora ali numa linha muito de uma autoridade, dizendo o que deve ser feito, como deve ser feito, os alunos ali numa posição realmente assim de perguntando muito pouco, tá certo? Treinando muito a capacidade de memorização, tá certo? Nesse processo. Enfim, e assim a gente formou essa geração, então, para aquele momento que tanto se falava da eficiência de linha de montagem e tudo mais. O que acontece foi que no mundo, que a gente comentou, depois dessas várias revoluções que aconteceram, no mundo pós-internet, onde a internet entrou dentro do nosso celular, principalmente, foi onde a gente percebe como usuários, como clientes, uma evolução muito grande. É impressionante como a nossa vida hoje, a gente absorve novos aplicativos que são úteis para nós numa velocidade muito rápida. Na verdade, é impressionante. Vou dar um exemplo aqui, né? O Rappi. Né? Poxa, é uma coisa que há um mês atrás eu não utilizava.
hoje não vive sem. Entrou de uma maneira na nossa vida Exatamente. Nossa, é impensável falar que é um mês apenas. E a gente tem N aplicativos aí, que eu tenho certeza que quem está acompanhando também tem os seus. Mas o ponto é, como usuários, nós evoluímos muito rápido. Agora, como empresas, nós evoluímos muito lento. Nós estamos ainda com um modelo de governança, ainda olhando o histórico, a proteção, o risco, etc. E fazendo um paralelo, a educação também, eu acho que a gente tem que haver mais discussões sobre isso, que poxa, será que nós estamos educando essa nova geração para as profissões do futuro? Já que todas as tarefas que vão ser repetitivas ou análise de dados, elas serão automatizadas por inteligência artificial, etc. Então, como é que a gente está formando essa nova geração? Então, acho que é uma provocação importante. E a gente enxerga, Gabriel, assim, um movimento interessante, né? Porque se antes o artesão ele tinha um olhar sistêmico de toda a sua cadeia de valor, em certo momento, em aspectos de revolução mesmo, provavelmente num intervalo de tempo muito curto, as dinâmicas se transformaram a ponto dele ter que buscar uma nova posição dentro da sociedade, não mais artesão, mas um operário de fábrica com conhecimentos específicos muito profundos. Sim. Então, isso vigorou pelo menos nos últimos 100 anos, no último século, de uma forma geral. E a gente começa a perceber que a tecnologia, incrivelmente, trouxe novas dinâmicas, como você falou, a partir do momento que veio para dentro do celular e mudou completamente as relações humanas e de negócios. Perfeito. Por conta das novas conexões propostas. E você trouxe à baila um assunto que, obviamente, nunca falta em rodas de conversa, de bar ou de grandes gestores, que é a questão educacional e dos skills, do novo mindset digital que é necessário. E a gente começa a perceber que se antes o operário ele precisava ter um skill, um hard skill bem profundo, numa única competência, digamos assim, as dinâmicas de mercado e de relacionamento exigem que a gente agora tenha uma superfície generalista muito grande de outras competências que formam o que a gente chama de T-shaped people, as pessoas com formato de T. Como é que você está enxergando esse movimento em termos educacionais, no sentido de migrar dos hard skills para os soft skills? A gente sabe que a educação é anacrônica, a gente sabe que ela está pautada em modelos industriais, mas como é que você enxerga isso do seu ponto de vista corporativo, nos clientes que você atende, nas empresas que você ajuda a desenvolver? Legal. Fantástica pergunta. Eu sempre gosto, quando a gente fala disso, eu falo das habilidades do profissional do futuro. Falando de hard skills, eu acho que a gente não pode deixar de pontuar principalmente os quesitos tecnológicos hoje, robótica, programação, etc. E eu acho que a China está aí para ensinar ao mundo todo o que eles estão fazendo. Agora, isso é uma coisa. Em paralelo, eu acredito que as soft skills, ou habilidades leves, como queiram, e aí o World Economic Forum coloca para os profissionais de 2020, quais são as principais habilidades, que são resolução de problemas complexos, empatia, inteligência emocional, diversidade. Então, como é que eu trabalho com diversos, opero diversidade de maneira geral, orientação a serviços, enfim, tudo aquilo que eu brinco que nós não fomos educados na escola. Criatividade também é uma das skills. Ou, na verdade, nós somos deseducados, porque a criatividade, a criança, eu acho que o que não falta, e aí para quem tem crianças na família próximo, eu falo que o momento que talvez nós estejamos mais criativos é quando a gente está com eles. Que ou você entra no mundo deles e a gente brinca literalmente, ou eles não chamam a gente na segunda vez. Agora, falando das empresas, o que eu vejo a gente primeiro precisa, para começar um processo de desenvolvimento dessas skills, achar uma liderança que acredite nesse caminho. Acho que é o primeiro ponto. Tudo começa de uma liderança, a gente fala de um sponsor, de um patrocínio mesmo, patrocinador que acredita realmente que esse é o movimento para levar a empresa para o próximo patamar. Feito isso, a gente precisa o quê? Fazer pessoas, criar um ambiente para que eles quebrem um medo. O medo do quê? O medo de errar, o medo de ser criticado,
o medo de ser mandado embora. Enfim, né, o medo de ousar, né, o medo de dar uma ideia diferente. Enfim, então quando a gente cria esse ambiente e a gente conecta departamentos, a gente fala de stakeholders, né, que são players que tenham pontos de vista distintos frente àquele problema, ali acontece uma mágica. Né, que na verdade a gente só facilita um processo. A mágica vem exatamente das pessoas se reconectarem com elas, né, e quebrarem os medos. Eu brinco que dentro das corporações, cada departamento tem o seu dialeto. Na verdade, TI, jurídico, marketing, aquelas siglas, eu brinco, né, aquela sopa de letrinhas, que cada departamento tem as suas de cor e salteado. Só que o que acontece? Ninguém fala com os outros, tem medo de perguntar, mas o que quer dizer isso? E aí eles fazem o quê? Indicadores isolados de departamentos. Então, assim, eu vejo que na hora que a gente conecta departamentos que normalmente não se falam e eles começam a entender mutuamente o que eles fazem e qual que é a visão deles em relação a um problema, as coisas começam a ter uma fluidez muito grande. E na verdade o que você está me contando é quase um processo empático, onde você precisa entender a sua cadeia de valor, uma visão sistêmica, como o artesão fazia, mas, sobretudo, ter empatia por quem vai receber, digamos assim, o fluxo de entrega de valor dentro da sua cadeia de valor. Quando você entende o que o seu departamento subsequente na sua cadeia vai receber, você começa a entregar aquilo de uma forma mais estruturada. E aí tá a beleza da empatia, né? Um dos fatores, aí, um dos pilares do Design Thinking. Então eu queria aproveitar agora e entrar um pouquinho mais para o lado humano, da empatia, que é uma palavra que é relativamente nova no nosso vocabulário. Ela tem pouco mais de 100 anos que foi cunhada por um psicólogo que cunhou essa palavra quando ele estava assistindo um número de um acrobata na corda bamba e ele sentiu medo daquele cara que estava ali em cima. E ele falou assim, cara, ele cunhou aquele modelo de empatia que hoje em dia está fazendo o maior sentido dentro das nossas organizações, do mercado, né? Enfim. Como é que você enxerga a empatia do seu ponto de vista humano, pessoa física, digamos assim, como isso pode melhorar a gente como um indivíduo e como é que a empatia, que muitas vezes é confundida até com altruísmo, com alguma coisa um pouquinho mais, que não deixa de ser, mas como é que isso pode também trazer benefícios para as organizações e empresas no entendimento dos seus clientes? Fantástico, perfeito. Então vamos por partes. Vamos lá. Primeiro, a questão pessoal. Eu acho que, primeiro, empatia prática. Eu acho que não existe pessoas que não consigam exercer empatia. Eu acho que, de novo, a gente nunca... Talvez nós tivemos pouco treino para isso. Na hora que você começa a exercer realmente a empatia no seu dia a dia, nos seus relacionamentos pessoais, a chance desse relacionamento se tornar mais duradouro, mais saudável é muito grande. Afinal de contas, a gente sempre acha que, né, poxa, o que é importante para mim é importante para o outro. Né? E na hora que eu entendo, não, mas olha, isso aqui é muito... A outra pessoa me fala, isso é muito importante para mim, eu tenho que levar em consideração não pelo meu termômetro, mas pelo termômetro dela. Então, toda vez que eu lidar com, por exemplo, com a minha esposa daquela maneira, eu sei que ela vai se sentir bem, porque ela está sendo atendida naquilo que ela pediu, que é importante para ela, mesmo que para mim não seja tão importante. Então, é separar a visão, né? A minha visão da visão do terceiro, tá certo? Isso é uma coisa. Agora, no mundo dos negócios, eu acho que isso, a empatia, eu acho que hoje, um negócio sem empatia é um negócio fadado a morrer e morrer muito rápido, independente do valuation que ela tenha hoje, independente do caixa que ela tenha hoje. Por quê? Porque, gente, produtos e serviços são feitos para quem? Para pessoas, certo? Naquele momento onde, de novo, antes da internet, nós tínhamos variáveis muito controladas. A gente conseguia fazer planejamentos de 10, 15, 20 anos do negócio. Eu tinha concorrentes muito bem definidos, enfim, né, variáveis controladas. E como a gente fazia? A gente contratava os melhores PhDs, né, as pessoas estudiosas, melhores formações, colocávamos numa sala e eles dentro então essas cabeças pensantes, mentes brilhantes, tomavam as decisões do que era melhor para a companhia. Perfeito? Bom, muito bem. Depois, de novo, que a gente já falou da internet, toda essa grande transformação e a velocidade, por mais que eu coloque esses PhDs na sala hoje, a chance deles errarem
é muito grande, mas muito grande. Então, na hora que eu tenho a proximidade com o meu usuário final, né? Então, com o meu cliente, né? Por isso a gente desenha, a gente chama de personas, né? Onde a gente humaniza perfis distintos de clientes e entende como é que é a experiência desse cliente com o nosso serviço e produto, entendendo momentos do dia, momentos do ano, enfim, a gente começa a desenhar uma coisa para eles. E na hora, hoje, como, vamos dizer, nós somos tão mal cuidados, entre aspas, pelas marcas, tudo que acontece, um miminho extra, já surpreende a gente. Né? Então, eu acho que essa proximidade com o usuário é fundamental. E se me permite, eu acho que é importante também a gente fazer um paralelo, né, com outra experiência do usuário que é fundamental, que é a do colaborador. Afinal de contas, quem está de frente, muitas vezes, com o nosso cliente, no varejo, no balcão, né? Ou no saque, enfim, são pessoas também. E se essas pessoas não se sentem, de novo, pertencidas àquele negócio, né? Não se sentem motivadas, ou ela está ali só para pagar boleto, será que ela vai estar motivada, passando aquele brilho no olho que a alta gestão tanto deseja para o cliente dele? Então, a gente precisa entender essa cadeia muito bem para a gente desenhar realmente uma experiência ganha-ganha para todos, né? Na verdade, então você está me dizendo que a gente tem que observar os aspectos humanos, seja das fronteiras para fora da nossa organização, mas também das fronteiras para dentro da organização, porque os colaboradores acabam sendo quase que uns novos clientes também, né? Necessariamente engajados para aquele produto, serviço conseguir escoar no mercado e a empresa ter sucesso, né? Então a gente acaba tendo uma abordagem totalmente focada nos seres humanos que a gente está rodeado, digamos assim, os stakeholders. Sem dúvida. Eu acho que a geração mais nova que está vindo aí, ela está mostrando muito forte isso, né? A questão dos valores que ela tem. Então, eu trabalho ali, primeiro, não é para chegar como um CEO, né? Não é para subir na pirâmide, literalmente. A motivação deles é de gerar impacto. Eu quero gerar impacto, eu quero aprender. Então, eu quero estar com um líder que me inspira, que me ensina, tá certo? Que a gente troca experiências. E eu quero trabalhar numa empresa que eu acredito. Então, ou seja, eu estou trabalhando ali porque, olha, essa marca é bacana, eu acredito que ela gera um impacto bacana na sociedade. Eu acho que esse tipo de assunto, isso já, nos Estados Unidos particularmente, já tem um impacto assim, extremamente representativo. E cada vez mais os nossos negócios, eu acredito assim, não tem como a gente caminhar de forma diferente. Imagina. Claro, deixa eu aproveitar aqui e passar uma pergunta de uma espectadora, a Elza Lemos. Ela faz a seguinte questão, Gabriel. O que fazer quando a organização quer inovar, mas vive presa ao mindset do passado? Talvez o dilema da inovação seja uma ótima referência para a gente compartilhar com a Elza. Se você tiver alguma questão, alguma observação, alguma pergunta, pode colocar aqui no comentário que a gente vai trocar uma ideia com o Gabriel aqui. E lembrando também, Gabriel, para a pessoa que está assistindo, ficar até o final, que no final eu vou trazer uma surpresa muito bacana sobre o evento How to Innovate 2019. Diga lá, então, as suas considerações em relação ao dilema da inovação, quando uma empresa precisa e quer inovar, mas ainda está com os mindsets lá na era industrial, por exemplo. Legal. Elza, ótima pergunta. Eu acho que, na verdade, primeiro para te confortar, eu acho que essa dor não é só sua. Eu acho que essa dor é da grande maioria das empresas e dos colaboradores. A primeira pergunta que eu gosto de fazer quando uma pessoa, um cliente, um próximo nos procura tá bom, você quer inovar? Para quê? Qual é a sua expectativa frente à inovação? Eu acho que aí essa pergunta é matadora. Por quê? Porque muita gente também fala que quer inovar. Sabe, você conhece a história dos gelatos mexicanos, né, ou das barbearias, enfim. Tá todo mundo fazendo? Eu também tenho que fazer. Né? E às vezes você está fazendo muito mais, às vezes, para uma estratégia de branding. Eu pintei minha empresa agora que nem o Google, tá certo? Então eu acho que agora minha valorização vai ser com o Google também no final do mês. É óbvio que você mudar o visual, criar interações, espaços bacanas, é muito positivo. Porém, se as dinâmicas humanas não mudam, né, não adianta. Né? Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte, e aí essa resposta é muito para a liderança. Como que a sua liderança realmente quer inovar?
Ela deseja inovar? Será que acredita que a inovação vai ser realmente a mola propulsora para o crescimento que o seu negócio precisa, frente a todos esses desafios que a gente está falando? Se sim, aí eu acho que a gente tem que, de novo, minha visão, eu sou também uma pessoa bastante pragmática, tá? A gente tem que gerar cases, projetos de inovação dentro da companhia, comprovar que esse caminho ele é sustentável, tá certo? E quem gera isso são colaboradores extremamente engajados. A gente faz um mapeamento também comportamental, tem todo um framework que a gente trabalha, tá? Que leva diversos aspectos humanos, inclusive, em conta, para que a gente gere aí cases, comprove então que esse caminho de inovação, diferente do que era usado no passado, funciona. E aí a gente vai criando o quê? Um planejamento de crescimento de projetos, a gente vai fazendo um processo bottom-up, onde os colaboradores querem participar desses processos, desses projetos de inovação, tá certo? Começa a ter fila de espera, eu brinco que a sala do RH começa a receber muitas visitas ali, e a gente começa então a gerar, eu falo, células de inovação dentro da companhia, e essas células vão se multiplicando, tá certo? De forma interessante e estratégica. E eu particularmente acredito, né, que os silos que estão hoje, os departamentos como são hoje, os indicadores isolados, virada de orçamentos anuais, isso tende a se transformar. Né? Mas enfim, aí já acho que é outra pergunta. A gente já começa no processo de transformação. Mas eu estou percebendo, Gabriel, que assim, tudo parte do ser humano. Se o mindset precisa mudar, a gente precisa entender esse colaborador como um usuário das nossas relações. A gente precisa que ele esteja atento, engajado, compartilhando propósitos para a gente ter mais produtividade. Os mindsets acabam surgindo de dentro para fora de cada indivíduo, assim como diversos outros skills. Eu recebi uma pergunta aqui de uma pessoa que eu não estou conseguindo, falar o nome dela, porque o nickname dela aqui está Peklatadva. Não sei quem é essa pessoa, mas enfim, ela traz uma questão assim. Gostaria de aprofundar mais sobre o tema dos soft skills, no sentido de que quais seriam os mais importantes para cada uma das atividades. Você falou um pouquinho sobre aquela questão do Fórum Econômico Mundial, a gente falou sobre a própria empatia, que é um skill super importante, e aí sobre o mindset, que esses skills acabam nascendo e sendo desenvolvidos dentro de cada um de nós. E aqui, então, eu queria explorar um skill muito, muito importante que já foi ventilado aqui como um dos pilares do próprio design, que é a colaboração. Tá bom. A colaboração, ela tem um sentido super, digamos, de abundância. Uhum. Você consegue explorar os recursos de uma forma muito mais interessante, né? Aproveitando a base da pirâmide, enfim. No entanto, nós todos fomos educados a não colaborar, digamos assim, a competir, esses recursos são meus, eu não vou compartilhar contigo. A gente passou um grande período na nossa história onde os bens eram únicos e exclusivos, e se você perdesse esse bem, você teria prejuízo. Hoje em dia a gente está numa era do conhecimento, que eu costumo dizer assim, se você tem uma maçã e me der a sua maçã, você vai perder a sua maçã e eu vou ficar com a minha maçã. Se eu tiver uma ideia e te compartilhar a minha ideia, eu vou ter, você vai ter uma ideia e eu vou ter a minha ideia, e de repente a gente consegue trocar de ideias e todo mundo sai ganhando. A gente está na era do conhecimento que permite essa troca de bens, né, de valor, de uma forma muito mais aberta e abundante do que a gente estava acostumado. E isso inflige impacto e tensões com a colaboração. Né? Que as pessoas realmente estão com a cabeça lá no passado. Sim. Como é que você enxerga a colaboração e como é que você enxerga as armadilhas que a colaboração traz para o dia a dia? Porque, no final das contas, a gente ainda tem modelos de gestão que estão beneficiando quem talvez não seja tão colaborativo. Os reconhecimentos individuais, as metas individuais. Como é que é essa tensão da colaboração do velho mundo para o novo mundo? Vamos tentar explorar um pouquinho isso. Legal. Bom, primeiro eu acho que assim, em paralelo à colaboração, eu vou colocar aqui em pauta também uma outra skill, que é a inteligência emocional. Eu acho que, primeiro, na minha visão, quando eu me conheço, começa do meu autoconhecimento, dizendo o seguinte: poxa, eu sou muito bom nisso, eu tenho facilidade. Normalmente o que a gente faz com facilidade, a gente é bom. Aqui a gente não reconhece, porque para nós é fácil, para o outro é difícil.
E o que eu tenho dificuldade, eu ponho para debaixo do tapete. E também é importante eu saber disso, por quê? Porque, poxa, se o André tem uma habilidade que eu não tenho e vice-versa, é legal que a gente trabalha junto e a gente troca muito, a gente consegue aprender um monte com a tua fortaleza e vice-versa. Então, por isso que eu acho que a inteligência emocional está muito ligada à colaboração. Porque na hora que a gente entende, primeiro que a gente não sabe tudo, acho que isso é fato, né? E a gente trabalhando junto com cabeças distintas, não tem como... A maneira mais rápida da gente aprender hoje, né, é você colar no vizinho de outro departamento, né? Como é que é isso? Como é que funciona? Me conta. Então, por exemplo, poxa, tem a parte o jurídico. Eu brinco que o jurídico da empresa é um território que ninguém gosta muito de mexer ali, né? Uhum. Mas concorda que ele está ali por uma relevância, uma importância brutal? Afinal de contas, a legislação está aí, a gente tem que saber as regras do jogo. Então, a gente tem que trazer ele para conseguir criar. Se eu estou criando um projeto novo, poxa, não, vem aqui criar comigo, porque você já vai me antecipar um monte de... Olha, gente, por aqui não dá para ir, mas olha, daqui, se a gente for por aqui, dá. Então, enfim, a gente cria juntos, né, unindo conhecimentos distintos em prol de um resultado. E o bacana é que quando a gente trabalha nesse processo, né, fala de uma inteligência coletiva, né, esse projeto que nasceu já não é mais do João, do Mário, da Juliana. Se tirasse uma pessoa dali, o resultado final já não seria igual. Uhum. Né? Então, eu acho que na hora que você realmente trabalha em colaboração, por isso que eu falo que, de novo, são valores que têm que ser vivenciados. Uhum. Né? Porque uma coisa é o conceito da colaboração, a outra coisa é a sensação de trabalhar num processo de cocriação e você perceber o quão leve é, né? O quão prazeroso muitas vezes e como em alguns momentos também não é prazeroso, porque eu tenho que conviver com pontos de vista distintos, perfeito, tá certo? Aprender escutativa, às vezes eu tenho que escutar mais do que falar. Em vez de defender só meu ponto de vista, eu quero aprender com você. Uhum. Né? Então, enfim, tem uma série de quebra de paradigmas, né, que a gente carrega, obviamente, de toda a nossa história. E eu tenho, acho que, certeza que, pô, meu filho, se você não defender o seu ponto de vista, alguém vai te engolir. Enfim, todos aqueles paradigmas que existiam, né, que precisam ser desconstruídos para a gente realmente evoluir, criar projetos, negócios de alto impacto. E eu vou chegar a uma outra fronteira, Gabriel. Se me permite, a gente falar de colaboração também na fronteira para o mercado, com o consumidor. Né? Tem uma máxima em design que diz assim: nós não projetamos para clientes, nós projetamos com clientes. Né? Então, ninguém sabe melhor das dores do cliente do que ele mesmo. Né? Então, essa proximidade da colaboração com o cliente também é super importante, no sentido de observar cada cliente como um potencial fornecedor de insights, de soluções, porque ele está ali no dia a dia do uso. Mas parece que você já conhece o nosso método de trabalho, viu, André? É verdade, porque o que a gente faz, na verdade, né, é primeiro conectar. Qual é o desafio que eu quero resolver? Eu quero resolver o desafio X, por exemplo, quero aumentar vender mais X produto. A gente mapeia esses pontos de vista e convida os clientes dos nossos clientes para vivenciarem esses 2 dias de imersão, onde a gente potencializa vínculos e naquele momento fala, todos vocês têm um ponto de vista importante igual. Então, desde um técnico, vamos supor, num caso de um técnico de elevador, que é a pessoa que trabalha na operação, até o cliente junto com os gestores, naquele momento não existe hierarquia, todos realmente trocando experiências, trazendo o seu ponto de vista para a mesa, né, para depois chegar num modelo. Então, e o feedback de um dos clientes naquela época foi curioso, sabe o que ele falou? Poxa, depois desses meus 2 dias aqui com vocês, eu me sinto parte da equipe de vocês. Claro. Né? Contem comigo para o que precisar para projetos futuros. Então, ou seja, no final das contas, a gente quer ser ouvido. Ninguém tem tempo, a gente fala. Mas na hora que você faz realmente um convite bem endereçado, dizendo para a pessoa, poxa, você vai participar de um processo para a gente fazer juntos, isso tem um valor enorme. Sim. Né? E ao final do processo, o interessante disso é que cada um desses participantes se sente dono e defensor daquele projeto. É isso aí. Que já sai da prancheta do laboratório
aprovado por quem precisa daquela opinião, aquela chancela, sejam eles consumidores, colaboradores, fornecedores, parceiros, stakeholders, patrocinadores. Você faz em tempo real. A gente vai chegar no final do nosso papo falando especificamente sobre prática. Eu quero romper com você a questão da fronteira da teoria e ir para a prática, mas antes disso eu queria partir para um outro skill, que é a questão da experimentação. Tá? A gente tem, na verdade, algumas competências mencionadas a respeito do que sustenta a visão do design, basicamente, para a pessoa que está nos assistindo, a gente está falando de design puro, não é? Embora muita gente não entenda direito essa questão, ou entenda de uma forma enviesada a questão do design como uma manifestação de representações gráficas ou desenho de produtos. Perfeito. Mas hoje o design está ganhando relevância no cenário estratégico por conta dessas necessidades mais centradas no ser humano. E o design traz uma série de pilares, como a gente já falou sobre a empatia, como a gente já falou sobre a colaboração. Eu quero falar sobre experimentação, tá bom. Que tem a ver com a questão da prática, tem a ver com essa questão de... eu costumo dizer, design é como andar de bicicleta, né? Você só aprende quando não tem manual de instrução que seja tão bom quanto uma volta de bicicleta, às vezes um desequilíbrio, um tombo, mas que leva você mais próximo pro aprendizado. Como é que você enxerga hoje em dia, em nível também individual, as pessoas estão com medo de arriscar? O que elas têm em jogo hoje? Tem empregos em jogo, tem as carreiras. O que impede hoje em dia uma pessoa de experimentar dentro do ambiente corporativo? E o que em macro escala, dentro de uma organização, também impede que os seus colaboradores assumam riscos, obviamente em ambiente controlado, mas que usem o erro a favor do acerto? Legal, muito bom. Então, eu vou responder a sua pergunta, mas antes, acho que eu só fazer um gancho. O design por si só, né? To design significa projetar algo, né? E projetar algo é sempre envolvendo alguém. É só deixar isso muito claro, né? Design é um verbo. Falando da experimentação, eu acho que esse é um dos valores, talvez, mais importantes e mais difíceis da gente formar dentro das grandes corporações. Por quê? Porque a gente vem de um ambiente, lembra da história da qualidade, né? De toda daquela outra mudança que a gente teve lá atrás, a busca de eficiência. O que a gente queria ali? Criar algo, um sistema que tivesse o quê? Contra erros. Eu tenho que aumentar cada vez meu nível de segurança. Segurança, segurança, segurança. O que acontece? Para eu não errar, qual que é a melhor forma? Não fazer. Então, a gente, na verdade, criou uma escola, vamos dizer, um mindset, de novo, uma geração de pessoas que têm medo de ousar. Tá certo? E, de repente, a gente fala, bom, agora a gente tem que ousar todo mundo. Poxa, de novo, é uma transformação, por isso fala transformação de mindset. É doído isso. E dependendo da história de vida que você teve, isso vai ser mais fácil ou menos fácil. A questão da experimentação, quando a gente aplica isso em clientes, a gente percebe que é uma coisa transformadora. Por quê? Primeiro, eles têm um medo de errar enorme, mas é uma coisa assim que eles sofrem. Na hora que eles transpassam isso, eles erram, mas eles aprendem, eles voltam, eles corrigem e conseguem, vamos dizer, fazer esse projeto crescer numa velocidade absurda. A sensação deles é, nossa, eu transpassei todas as barreiras que eu tinha. Né? Como é que eu consegui ter uma performance dessa em tão pouco tempo? Né? Eu brinco no corporativo, ele demora às vezes 40 dias para fazer um PowerPoint, para apresentar para o chefe da matriz e não dorme na última madrugada ainda. Né? Passa a noite em branco. Tudo por quê? Com medo de ter alguma coisa né, que vai fugir de um padrão. Então, os laboratórios de inovação que a gente está vendo ser criados nas empresas são exatamente espaços, ou deveriam ser, para criar o quê? Experimentos para a gente ousar, errar, sim. E aí, óbvio que a gente vai ter cuidado de não errar grande. Nós vamos errar pequeno, né? Nós vamos aprender. E sabendo que o erro faz parte de uma jornada de aprendizado, tá certo? Que vai nos nutrir para o próximo passo. Então, em vez de eu ficar evitando o erro, a gente acolhe esse erro, aprende, corrige rotas. E com o treino, a gente vai sofrendo menos. E aí eu falo, né, na hora que você começa a sofrer muito menos, a colaboração já se torna uma coisa do dia a dia, e a empatia também, aí eu falo, parabéns,
você se tornou um designer. Ótimo. Agora, uma questão, Gabriel. As empresas, em termos de governança, estão preparadas para lidar com o erro, mesmo que em ambientes controlados? Porque a gente, volta e meia, a gente esbarra no dilema da inovação, que a gente precisa inovar, assumir riscos, ser criativo, fazer diferente, que traz em si já a necessidade de errar para você aprender. Mas, no entanto, as métricas acabam se mantendo as mesmas e uma busca por performance cada vez maior. E assim, a gente precisa performar mais e errar, e do contraponto a gente precisa errar. Isso é conflitante, isso é paradoxal. Como é que as empresas estão lidando com esse paradoxo? É altamente paradoxal. Por isso que, de novo, eu endereço a pergunta que eu respondi a Elza, né? Para que você quer inovar? Qual é a sua expectativa em cima da inovação? E aí, quanto mais próximo da alta liderança, melhor. Porque é óbvio, a governança, uma área de TI, de proteção de dados, o DNA dela não é inovador. O DNA dela é o quê? De proteção, de segurança. De novo, evitar o erro. Né? Todos nós temos que estar medindo e mitigando erros, né? Evitando que esse erro aconteça. O que eu acredito é que a governança daqui a alguns anos, ela vai entender que a formação de inovação vai vir na formação dela também e vai entender o papel que ela tem para fazer esse negócio ir para frente. O que eu acho, de novo, que as empresas só vão de novo conseguir acontecer chamando essas áreas para próximo. Se você quiser inovar com o isolamento dessas áreas, você vai ter dificuldade. Primeiro ponto. Traga, até porque a governança tem um ponto de vista relevante. A gente não pode deixar o ponto de vista dela de fora de um processo. Se eu vou envolver ela no começo, no meio, no fim de um processo, aí a gente tem que aprofundar esse projeto para a gente entender qual é o melhor momento. Mas que isso deve ser feito em algum momento, eu não tenho dúvida nenhuma. Perfeito. A gente trouxe um gancho muito interessante para responder a pergunta do Isaac Viana. Obrigado, Isaac, pela sua contribuição. Aliás, as perguntas estão ótimas aqui, alto nível. Como fica a questão, Gabriel, da governança da inovação e transformação digital, especialmente nas grandes empresas que a gente está falando? Ele questiona assim, como mesclar as células de inovação com estrutura de burocracias, fluxos e processos tradicionais, compliance, auditoria, finanças, normativos, jurídicos, enfim. A gente entende que essas células podem acontecer de uma forma orgânica, interessante. Em que momento isso se transforma ou como transforma-se essas células numa nova cultura que elas consigam acontecer de uma forma assim, mais sem atrito, fluídica, etc. Legal. Isaac, né? Isaac, vamos lá. Eu, de novo, gosto de falar muito em cima de experiências práticas. Né? Como que a gente ajuda os nossos clientes num processo como esse? Primeiro, a foto inicial é muito parecida. Existem diferentes níveis de maturidade no quesito de inovação interna. Ou seja, posso estar no nível, olha, eu quero fazer algo dentro de casa, eu nunca fiz, mas eu não sei como. Ou eu já criei algumas iniciativas, mas eu sinto que o engajamento não está tão alto e eu tenho dificuldade de escalar isso dentro da companhia. Ou eu já tenho aí uma área de inovação com mais de 100 pessoas em squads. Então, ou seja, pelo menos aquele grupo, né, de 100 pessoas já está trabalhando no mindset de design, a coisa está fluindo, só que eu tenho dificuldade na gestão desses squads, desses grupos multidisciplinares. Então, vamos dividir isso em partes. Em geral, eu falo que no Brasil, pouquíssimas empresas estão nesse nível 3, tá? Pouquíssimas, a maioria está no nível 1 ou 2. E como que a gente começa esse processo? Primeira coisa, entendendo que existe ainda hierarquia. Então, a gente tem que buscar o que a gente chama de liderança early adopter. Pegar sabe aquele líder que você fala, é o cara que é aberto, aquele cara que está sempre buscando inovação, ele está em eventos, ele está incomodado, né? Ele está trazendo palestrantes de fora, ele está fazendo algum movimento. Normalmente, para nós, é mais importante o perfil comportamental desse líder do que exatamente a caixinha que ele atua. Esse é o primeiro ponto. A gente fez até trabalho já para a direção jurídica em companhias, que eu nunca imaginei que iriam contratar inovação. Advogados sendo inovadores é um paradoxo em si, né? Não é? Mas por quê? Porque ela entendeu que, poxa, isso aqui é muito legal, as pessoas trabalharem juntas, a gente fazer o jurídico, entrar na companhia com os nossos clientes internos, né? Percebendo o valor nisso. Então, enfim, o perfil do líder é muito importante, primeira coisa. Segundo, a gente tem que realmente, eu não acredito em outra maneira que eu preciso construir alguns projetos de inovação dentro de casa
para comprovar que esse caminho ele é realmente sustentável. Ele vai gerar, então, ou seja, eu vou buscar um dinheiro aqui para fazer um investimento inicial e eu vou retornar aqui 5 dinheirinhos, 20 dinheirinhos, mostrando que esse crescimento foi muito positivo, só que de uma maneira diferente, para um caminho diferente. Na hora que você cria isso dentro desse guarda-chuva, desse líder mais aberto, você ganha espaço para conseguir entrar no orçamento do outro ano, fazendo o quê? Em vez de 1, 2 projetos, você vai fazer 10, 20, 30 projetos. A gente começa a falar de formação de multiplicadores internos. Então a gente faz um assessment, entende o perfil comportamental dentro da companhia, porque não é toda pessoa também que tem um papel, claro, né, que tem um perfil design thinker. Como também o cientista de dados tem um perfil específico. Então a gente precisa fazer esse mapeamento, a gente forma entre empreendedores multiplicadores, tá certo? Então, por isso que tem que ter uma boa estratégia de inovação para a gente o quê? Fazer realmente um barulho muito grande dentro dessa área que a gente tem scope, né? E ali vai começar o quê? As pessoas querem começar a trabalhar lá. Aí o outro gestor perde um super talento para a área desse gestor inovador e fala, pô, peraí, se ele está batendo meta, se ele está crescendo, eu também quero, todo líder quer. E aí então ele começa, eu brinco, ele vai não pela inovação inicial, mas ele vai pela repetição do colega. E assim com isso, a gente vai, essas células vão se multiplicando, a gente vai, vamos dizer, contaminando positivamente mais colaboradores e essa empresa realmente começa a se tornar mais ágil, mais efetiva e mais desejável, né, para atrair novos talentos. Perfeito, Gabriel, excelente. Agora eu trouxe uma outra pergunta aqui da Adriana. Obrigado, Adriana. O nome que eu não estava conseguindo pronunciar é Adriana e ela se identificou aqui. Ela traz uma questão interessante, Gabriel, que isso já aconteceu em diversos outros momentos da nossa história. Eu enxergo isso muito nitidamente na época em que a sustentabilidade era uma palavra de ordem em todas as empresas. Ela faz a mesma relação em relação às questões da inovação. Será que as empresas estão querendo essa mudança de mindset por focar exatamente nas pessoas? Elas acreditam nas pessoas ou estão fazendo isso para valer um sentimento mais de resultados para si, um pouco menos... Até que ponto isso é legítimo das organizações e até que ponto isso é uma estratégia de lucro? Eu acho que, Adriana, eu acho que a gente não pode generalizar. Eu acredito que você vai encontrar de tudo, né? Eu acho que o que vale é você realmente buscar a fundo na liderança dessa empresa. Para que você quer inovar? Qual que é o objetivo da inovação? Tá certo? E aí, à medida que você vai percebendo a estratégia, as ações, você vai entendendo se isso realmente o DNA é o propósito da empresa, tá certo? Que é atender bem os seus clientes, fazer os seus colaboradores terem uma experiência, de novo, intensa e verdadeira para segurar esses talentos, ou se realmente é uma ação pontual, né? E eu brinco assim, que muitas empresas, a gente sempre começa pelo tangível, né? Então poxa, vamos transformar o ambiente físico, o departamento que colar mais post-it vai ganhar bônus, então enfim, porque são as coisas visíveis, né? A inovação efetiva é a invisível. E a gente vê que as pessoas se transformaram, não é uma coisa tão... palpável mesmo. Palpável mesmo. É mais difícil de mensurar, é mais difícil de você perceber. Por isso que a questão, na minha opinião, a cultura da empresa... quando eu falo de cultura, eu acho que assim, a cultura vai virar pauta de CEO, cada vez mais. Preocupação de CEO mesmo. Gente, o valuation das empresas vão ser medidos cada vez mais por capital intelectual daqui para frente, né? Ou você acha que o Google é feito o quê? De máquinas? Né? Então, é muito importante, o RH, na minha opinião, vai ganhar uma proximidade com o CEO, o RH vai haver uma grande transformação nas métricas de mensuração, né? As métricas individuais, do jeito que estão hoje, não vai fazer mais sentido, a gente vai ter que criar novas métricas, né? E, de novo, as pessoas vão ter que se motivar a trabalhar não só para pagar o boleto do final do mês, mas realmente querendo fazer parte de algo maior. E eu acho que aí você tem que ver, né, dentro da sua corporação, poxa, quais são os tipos de liderança que tem dentro da minha companhia? Né? Para onde eu posso migrar? Para onde eu posso aprender mais? Né? Com que líder eu combino mais? Eu acho que é fundamental a gente ter essa visão, porque daí realmente vem a troca de experiências. Eu acho que você ficar ali, vamos dizer, repetindo um padrão, repetindo aprendizados que já estão consumados, vira o disco. Cria novos desafios, muda de área, enfim.
dá o próximo step aí, gera uma zona de desconforto um pouquinho, porque é dali que vem o crescimento verdadeiro. Muito bom, Gabriel. Assim, eu recebi uma mensagem aqui do Franco Marçal. Ele fala em especial sobre o setor público, que também é um ambiente super cristalizado, tem outras dinâmicas que não é do livre mercado para atuarem ali. E eu acho, Franco, que a gente já falou um pouquinho sobre essa questão que ele traz, assim, como é que a gente pode lidar com o erro dentro de ambientes tão cristalizados quanto o setor público, onde a gente tem órgãos de controle, auditorias, e se for caso até em termos corporativos particulares, enfim, como é que ficam as questões de acionistas? Eu acho que isso já foi um pouco ventilado, mas você tem alguma coisa a falar em relação ao setor público, alguma questão nesse sentido? Legal. Eu acho que é uma boa pergunta, porque com certeza tem que chegar esse mindset, essa preocupação. Sempre no público, no setor público, demora um pouco mais. É fato. Eu acho que a gente vai ter que criar bons cases no privado. E, de novo, nós vamos ter que sensibilizar quem que é o nosso político early adopter, né? Quem é aquele político mais aberto a inovar, tá certo? A trazer De novo, a gente vai ter que fazer um case. Vamos fazer um case na área de educação? Vamos fazer um case na área de segurança pública? A gente nunca começa querendo abraçar todas as escolas, vamos criar um novo programa para a escola pública. Não, vamos começar numa escola, vamos criar num projeto piloto, vamos aprender com isso e aos poucos a gente vai escalando. Mas eu tenho certeza que a gente precisa sim levar esse mindset para o setor público. O setor público precisa ganhar performance, né? A gente precisa, na minha visão, diminuir essas garantias vitalícias. A gente precisa trazer esse despertar empreendedor, né? Do espírito empreendedor dentro da área pública também. Mas, na minha visão, a gente tem uma bela lição de casa para fazer, na minha visão, dentro do privado ainda. Mas eu teria assim, um prazer enorme de gerar realmente um case de altíssimo impacto numa área pública para beneficiar aí grande parte da população. E temos as ferramentas necessárias para isso, né? É questão de tempo a gente chegar nesse patamar e eu acho que é um pouco disso que a gente está conversando aqui, né? O How to Innovate tem essa proposta de romper as fronteiras da teoria, despertar o espírito de fazer acontecer e chegar, inclusive, impactando o mercado corporativo e chegando ao setor público. Acho que temos todos esses recursos à nossa disposição, temos os seres humanos como agentes de transformação. Acho que isso é importante a gente, pelo menos, ventilar aqui na nossa conversa, que todas as pessoas que estão nos assistindo são potenciais transformadores dentro das suas realidades, né? Arregaçar as mangas, fazer acontecer de uma forma diferente. Não, eu acho que assim, já tem muito mérito, né, de vocês estarem aqui, né, com a gente, vocês estão dispondo, acho que talvez o nosso ativo mais principal é o nosso tempo hoje. Né? E eles estão aí ao vivo, buscando, perguntando, então assim, eu acho que esse é o primeiro passo para a gente conseguir uma mudança. É algum sentimentozinho de insatisfação do quero mais, né? E eu acho que sim, eventos como o How to Innovate são fundamentais no nosso processo de transformação do nosso país. Eu acho que ali é uma oportunidade fantástica, não só para você se inspirar e ganhar conteúdos, eu vi ali as trilhas tão fantásticas, como também você trocar experiências, né, e aumentar o seu networking com pessoas que também estão buscando isso, né, de diferentes áreas. Né? Eu acho que isso é fundamental, tem que estar na agenda de todo executivo. E dar um salto além da inspiração, né, Gabriel? Assim, eu falo como designer, e você também vai me entender perfeitamente nisso, assim, a gente aprende na prática, a gente transforma na prática. Sim. Não adianta nada a gente ficar só conversando sobre ideias, quando na verdade o maior sentido da vida não é só o conhecimento, é a ação. É a experimentação. E a transformação real. Então, o convite que eu deixo aqui para os nossos participantes é que fique de olho no How to Innovate para ajudá-los a oferecer ferramentas práticas como as que a gente ventilou aqui. Você trouxe insights poderosíssimos de cunho prático de como transformar ambientes corporativos a partir do ser humano. Enfim, eu acho que a nossa conversa prosseguiria durante muito tempo, como eu havia previsto, o tempo ficou curto. Então, Gabriel, assim, eu queria, antes de dar a surpresa que eu vou dar daqui a pouquinho a respeito do How to Innovate, a sua despedida final, o teu recado final antes da gente fechar aqui a nossa conversa. Eu gostaria de deixar algum recado, pessoal? Sim, com certeza. Eu acho, a primeira coisa trabalhe esse seu gostinho de quero mais, esse lado empreendedor. Empreendedor é uma atitude, né? Designer é uma atitude.
Eu deixo o convite, o que a gente conversou aqui é apenas um esquenta, vamos chamar assim. Eu particularmente vou liderar uma palestra na Arena Inovando Agora, no How to Innovate, com muita interação, com muita profundidade. Não vou ficar abrindo muita coisa que a gente tem que deixar no nosso ar aqui de curiosidade, mas vai ser um prazer tê-los com nós, e eu vou deixar também aí, se possível, o meu link do LinkedIn, lógico, para deixar essa conexão aberta aqui. E acho que é isso. Vamos inovar juntos, que vamos lá. O Brasil precisa disso. Exatamente. Então, dê uma olhada no LinkedIn do Gabriel. Tem muita coisa bacana para observar lá. E o que eu tenho para falar para vocês que estão nos assistindo agora é que a gente criou uma condição super especial para quem está inscrito e assistindo esse webinar, que vocês vão receber um e-mail daqui a pouquinho com descontos para adquirir o ticket do How to Innovate. E o bacana, Gabriel, que assim, não serão 10, nem 20, nem 30% de desconto, serão 50% de desconto para você adquirir nos próximos 30 minutos um ticket do How to Innovate 2019, que vai trazer o Gabriel, vai trazer muitas outras pessoas bacanas, no sentido de mostrar como fazer a diferença. A gente vai trazer um palestrante internacional de altíssimo gabarito, que é o William Kankuamba, o menino que descobriu o vento. É uma história inspiradora. A primeira vez que ele vai estar aqui no Brasil, ele vai compartilhar conosco como é que ele salvou a aldeia dele da seca lá no Malawi, na África, através de um espírito do fazer acontecer. É um designer, é um empreendedor, é um transformador, e a gente quer que a nossa audiência beba dessa fonte, né? Se ele conseguiu, nós conseguimos também, não é verdade? Não existe desculpa para a gente não transformar as nossas realidades, as nossas empresas, as nossas carreiras, a nossa sociedade. Eu tenho particularmente uma visão bastante otimista e abundante sobre o futuro, e tenho certeza que o How to Innovate vai ajudar a gente a catalisar muitas transformações. Então, senhoras e senhores, muito obrigado pela sua audiência, pelo tempo. Gabriel, obrigado aqui pela conversa. Adorei conversar contigo, foi um super prazer te conhecer. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.